Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 19 de novembro de 2020. Gente, desculpem aí, mas o assunto vai ser, de novo, a eleição em São Paulo. Uma eleição central, onde jogam as suas fichas Dória, apostando na vitória de Covas, para recompor a sua aliança com o DEM e o MDB e disputar a presidência da Câmara dos Deputados, empatando a vida do presidente Bolsonaro, e Boulos, que ressuscita o sonho da esquerda de voltar ao poder. Uma eleição, portanto, de conteúdo e significado nacionais e de muita importância, embora o meu público aí não dê muita importância. Se eu ficar falando de fraude eleitoral, a audiência do meu vídeo é 10 vezes maior do que eu quando falo da perspectiva da eleição paulistana. Realmente, o pessoal acho que está com foco errado, não está entendendo o que é importante. Saiu uma pesquisa XP e PESP e saíram também as pesquisas do Instituto Ibope e do Instituto Real Time Big Data, que publica pela CNN. Ontem eu analisei a pesquisa do Instituto Paraná e o que nós vimos lá? Que a distância entre Covas e Boulos era de 11,5%, na realidade de 23 pontos percentuais, mas como eu expliquei, numa eleição de 2 turnos, no segundo turno, um candidato se perde votos, a tendência é que o eleitor se transfira para o outro. Portanto, a mudança de voto de um candidato para outro implica em 2 pontos. Sai de um, vai para o outro. Então, a distância de 23 pontos percentuais na pesquisa do Instituto Paraná era, na verdade, como eu disse ontem, 11,5. Os institutos Real Time Big Data e Ibope dão uma distância de 20 pontos, ou 10, pela lógica que eu acabei de explicar. Vou me fixar na pesquisa XP e PESP, cujo gráfico eu vou mostrar para vocês aí. Por que isso é importante? Porque a XP revela um gráfico que dá uma continuidade, um tracking da pergunta sobre projeção de segundo turno que o Instituto fez no primeiro turno e agora fez pela primeira vez projetando o segundo turno. Quais são os números? Dia 10, a distância entre Covas e Boulos era de 31 pontos percentuais. Covas fez 55 e Boulos 24. Ou seja, 55% dos eleitores uma semana atrás diziam que votariam em Covas no segundo turno e 24% diziam que votariam em Boulos. A distância era, há uma semana atrás, de 31 pontos percentuais ou de 15,5%. Pela lógica que eu já expliquei. Pois agora, no campo que terminou dia 17, uma semana depois do campo anterior, que foi no dia 10, Covas fez 48% das manifestações de intenção de voto e Boulos fez 32%. Olhem aí o gráfico. A distância, portanto, é de 16 pontos. Pela lógica de uma eleição de soma zero, o que um perde, o outro ganha, a distância é de 8. Gente, a distância de fato caiu de 15,5 para 8 no intervalo de uma semana. Por que isso é importante? Quando as pesquisas saem, o leigo costuma se afixar exclusivamente aos números e as pessoas não acreditam nas pesquisas porque elas dão demasiada importância ao número, como se fosse um valor absoluto. Eu já falei aqui em vários vídeos, o número para mim, não é que ele não seja importante, mas eu não trato o número como um valor absoluto. O que eu estou mostrando aqui para vocês? Não é exatamente o número, mas são as opiniões mudando no curso do tempo. A pesquisa XP, ao mostrar um gráfico do comportamento do eleitor ao longo do tempo, está mostrando que Bruno Covas e Boulos estão em rota de colisão. O gráfico está em rota de colisão. Significa, se esta tendência não for revertida, que daqui uma semana
eles estarão neste ritmo, encostadinhos um no outro, e se o Covas não se cuidar, na última semana, na boca da eleição, o Boulos poderá ultrapassá-lo. O que pode mudar isso? A propaganda na televisão. Eleição em segundo turno é uma eleição de rejeição. É uma eleição de aumentar a rejeição do adversário, portanto, a propaganda negativa vai pesar. Além de buscar votos, o candidato precisa, através da sua propaganda, oferecer ao eleitor motivos para ele não votar no adversário. Convenhamos, a esquerda faz o serviço sujo muito melhor do que os seus adversários. Eu repito, ontem eu falei no vídeo que eu não estava afirmando que Covas perderia para Boulos. Hoje, a realidade é outra. Não vou correr ainda o risco de prognosticar a vitória de Boulos sobre Covas, mas o gráfico aponta uma direção preocupante e certamente Dória, Covas e o seu marqueteiro têm razões para perder o sono. Se não se mexerem, não fizerem propaganda competente, sujando a imagem do Boulos, que para muita gente já é suja, o Boulos arrisca ganhar sim. Ele está jogando certinho, bem orientado por um marqueteiro à la Duda Mendonça e fazendo um marketing digital muito competente. Cuide-se, Covas. Eu estarei viajando, vou assistir à distância. É isso aí. O comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se no meu canal e saiba, todo dia de manhã cedinho tem um novo comentário aqui. O de hoje era esse, até o próximo.